Olá, turminha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes. Seja na companhia da sua família, seja na companhia dos seus amigos. Não importa onde você esteja, se em casa, na escola, na sua rua, brincando. O que importa é que você esteja na companhia do nosso amigo Jesus e do doce e amado Espírito Santo. Eu espero que hoje vocês estejam aí na expectativa para ouvir mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, aprender mais um pouquinho sobre o que Deus quer que nós façamos, como Ele quer que a gente age no nosso dia a dia, para que cada dia mais nós ficamos parecidos com Ele. E hoje eu trouxe uma história bem legal para vocês, com o título A Boneca que Cresceu. Essa história, ela vai nos ensinar sobre vai nos dar uma lição muito importante sobre o que? Esconder nossos pecados. Então vamos lá, ver o que essa história quer contar pra gente? Ó, essas duas crianças aqui, ó, é o Rodrigo e a Rosana. E o Rodrigo e a Rosana, eles são irmãos gêmeos. E eles estão o quê? Para fazer aniversário, né? E como é bom fazer aniversário, né? Comer bolo, delícia, aquele monte de salgadinho, de docinhos, brigadeiro, refrigerante, muitas brincadeiras, muitos amigos trazendo presente, não é verdade? Então, faltava uma semana para o 7º aniversário dos gêmeos. Eles iam fazer 7 anos. E os dois esperavam ansiosos para que aquele dia chegasse. E a mamãe fazia-se um bolo delicioso. E o papai, como sempre, era o quê? Era o animador da festa. E o papai era muito engraçado, porque ele planejava brincadeiras com as crianças, né? Com os amiguinhos que vinham e com os parentes, né? Então era sempre o papai que ficava como o mestre de cerimônia da festa, porque o papai sempre fazia as brincadeiras mais engraçadas. Enquanto as crianças se animavam com a aproximação do grande dia, a mamãe se preocupava com os presentes que ela gostaria de dar para os seus filhos. E a família, né, da Rosana e do Rodrigo, eles moravam no interior, num sítio. E no fundo do quintal havia uma cocheira com cavalo e um terreno onde o papai plantava arroz, feijão, milho, alguns legumes, algumas verduras, né? E o dinheiro, né, que ele recolhia esses alimentos e vendia, era necessário assim pro básico, né? Para alimentação deles, para roupa, para o calçado. Então não havia dinheiro para comprar brinquedo nas lojas. Até porque também, por ser uma cidade lá do interior, nem tinha loja de brinquedo na cidade onde eles moravam. Aliás, né, as crianças em geral, lá no lugar onde eles moravam, faziam seus próprios brinquedos com materiais que tinham em casa. No entanto, a mãe deles, né, a dona Ana, achava que um aniversário sem presentes não era um aniversário feliz. Ela disse, mas eles vão fazer aniversário e não vão ter um presentinho? E naquela noite, depois que os filhos já estavam dormindo, o casal conversou sobre o assunto, ficando resolvido que cada um se responsabilizaria por um presente. Então, o pai providenciaria o presente do Rodrigo e a mãe o presente da Rosana. E no dia seguinte, Dona Ana deu os primeiros passos para a confecção do seu presente. Ela pegou um saco de farinha bem branquinho e com a tesoura foi recortando o pano até que apareceu os braços, as pernas e a cabeça e o tronco. Deu um suspiro de alívio, ufa, quando viu que ali, de algum jeito, estava parecendo o quê? A forma que ela tinha cortado de uma boneca. Aí ela pegou a agulha, a linha, começou o trabalho de unir a frente com as costas e logo que ela terminou, pensou, para ser uma boneca de verdade, ela precisava o quê? Ter enchimento. Só que ela não achou nada que servisse para isso, para encher, né? Que ela tinha feito o quê? Uma boneca de pano. E ela não procurou, até que finalmente ela teve uma ideia. Ela pegou a boneca e foi até a cocheira, onde também havia o depósito de arroz.
né? Porque o papai plantava arroz, colhia e deixava lá no depósito, ainda na casca. E ela começou a encher a boneca com arroz. E essa logo foi tornando forma. De volta para casa, ela aproveitou os retalhos de um vestido da Rosana e em pouco tempo a boneca ganhou um lindo vestido. E aí ela pegou também uns pedacinhos de couro, né, que tinha sobrado lá de um calçado que tinha feito para Rosana e fez o sapatinho, fez um chapéuzinho também para boneca, pegou lá um pouco da crina do cavalo que tinha aparado e fez os cabelos da boneca. Aí a mãe fez os olhos e o nariz da boneca com botões. E mais tarde, depois do jantar da família, né, que ela viu que ela já tinha terminado a boneca, ela pegou, né, e foram todos ler a Bíblia em conjunto, porque era um costume deles, todo dia à noite, ir ler a Bíblia, né? E o seu José, o pai dos gêmeos, sempre inventava brincadeiras e concursos para incentivar os filhos a ler a Bíblia. E as crianças apreciavam muito essa forma divertida de aprender. Por fim, né, depois que eles já estavam dormindo, a dona Ana mostrou a boneca a seu esposo e ele se lembrou de que ainda não tinha começado a fazer o presente do Rodrigo, mas disse que já tinha uma ideia do que ele ia dar para o menino. E aí ele foi até a parte de trás da casa e separou as peças de madeira que iria precisar para fazer um patinete. E nas noites seguintes, sempre depois que os filhos já estavam dormindo, o senhor José se dedicava a fazer o patinete enquanto dona Ana completava os detalhes da boneca. E aí, finalmente chegou o dia do aniversário dos meninos, né? E na manhã do aniversário, quando eles receberam o presente, só se ouvia gritos de alegria. Eles ficaram muito felizes com o presente deles. A Rosana achava que não tinha uma boneca mais bonita do que a sua e pensou imediatamente que o nome que ia dar para ela seria Carolina. A festa de aniversário foi muito alegre e divertida. A mamãe se superou e fez o bolo mais gostoso de todos. A Rosana ficou muito mais feliz com a sua boneca e todos os dias, nas horas das refeições, ela colocava a Carolina sentada do seu lado e fazia a boneca provar de tudo que havia no prato. Na hora de dormir, as duas se deitavam juntinhas. Rosana queria levar ela para a escola, mas a mamãe falava, não, a escola é lugar de estudar, não é lugar de brinquedo. Então, ela tinha que se separar da Carolina e deixava ela lá, sentada confortavelmente na sua cama até que ela voltasse da escola. Algumas semanas depois do aniversário, o Rodrigo e a Rosana estavam ajudando o pai no plantio de feijão. E quando começaram a brincar, correr para lá e para cá, um atrás do outro, e o Rodrigo, sem querer, derrubou a lata de feijão que o pai tinha deixado, né, ali com a sementinha para plantar. E quando o pai voltou para tirar o feijão da lata, achou ela virada no chão e o feijão todo espalhado no chão. E aí ele foi e perguntou, foi você quem espalhou o feijão, Rodrigo? Ah, eu não, pai. Fui eu não, espalhei nada não. Não sei de nada disso não. Ele fez o quê? Ele mentiu para o seu pai. E aí a Rosana se aproximou dele e disse, Rodrigo, você sabe muito bem que derrubou a lata de feijão quando corria atrás de mim. E aí o pai foi e falou com firmeza, sendo assim, filho, volte para casa e fique lá. A Rosana termina de me ajudar aqui. E o Rodrigo olhou para a Rosana e falou bem baixinho, dedo duro. E o pai o repreendeu, Rodrigo, não se envergonha de mentir desse jeito e nem pense em brigar com a sua irmã. Onde se viu você, além de mentir, ainda tá achando ruim da sua irmã falar a verdade? Mas o Rodrigo chamou seu cachorro e os dois foram caminhando para casa. E em lugar de sentir vergonha por seu pecado, o Rodrigo estava com raiva da Rosana e resolveu se vingar dela. Olha só, turminha.
E logo que chegou em casa, ele começou a procurar um meio para se vingar da sua irmã. E não foi preciso ele procurar muito. Ali na cadeira estava a Carolina, a queridinha da Rosana. E Rodrigo disse: "Ah, eu não poderia encontrar coisa melhor para me vingar daquela linguaruda dedo duro. A Rosana vai aprender a não me acusar mais." Mas o Rodrigo se esqueceu de que alguém que sempre vê tudo estava vendo o que ele estava fazendo, não é verdade, crianças? E aí, com muita pressa, o menino fez um buraco e enterrou a boneca, pisou em cima sobre a terra fofa. Ele correu lá no fundo do quintal, atrás do estábulo, e enterrou a boneca da Rosana. E aí, a gente já pode imaginar o que a Rosana sentiu quando ela não achou a boneca dela. Ela procurou o dia todo e perguntou muitas vezes para o Rodrigo se ele não tinha visto, se ele não sabia onde estava a boneca dela. E finalmente o pai falou severamente ao filho: "Rodrigo, você deve ter escondido a boneca. Entregue para sua irmã agora mesmo." E aí o Rodrigo fingiu inocência: "Eu não sei não, papai. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu com a Carolina." E por vários dias ele fez de conta que ajudava a pobrezinha da Rosana a procurar a boneca. E assim os dias foram se passando e nada do Rodrigo admitir aquilo que ele tinha feito de errado. Mas o Rodrigo se sentiu bem tranquilo, até que no domingo na igreja, quando pareceu para o menino que o pastor, tudo que o pastor estava falando era para ele. E um dos versículos que o pastor leu foi esse daqui, ó, de Números 32 e 23. "Sabei que o vosso pecado vos há de achar." E aqui neste versículo, Deus está dizendo que nós devemos estar certos dos nossos pecados, que o nosso pecado um dia vai nos achar. Tudo que a gente faz, tanto de bom quanto de ruim, uma hora, né, é a lei do retorno, uma hora volta pra gente. Tudo de bom que nós fazemos na vida, às vezes você criança fala bem assim: "Ah, professora, eu sou bom com meu amiguinho lá na escola, eu ajudo a professora, eu ajudo o coleguinha que tá com dificuldade, mas eu sou tão maltratado, sabe? Os meus colegas riem da minha cara, me chamam de bobo, fazem hora comigo." Mas não se preocupe, porque todo o bem que você está fazendo, lá na frente Deus vai recompensar você. Assim como a maldade também, porque tem criança que fala bem assim: xinga, palavrão, chuta, pega a mochila do outro assim, joga, sai correndo, pratica bullying, pega aquilo que não é seu e esconde, leva para casa, maltrata o coleguinha, acha que aquilo nunca uma hora vai ter retorno. Uma hora vai ter retorno. Pode ser que não tenha um retorno agora, enquanto você é criança, mas quando você crescer, uma hora vai ter retorno. Porque tá aqui, ó, o versículo tá falando, ó: "Sabeis que o vosso pecado vos há de achar." Então, daí você fala bem assim: "Ah, professor", você pode pensar: "Ah, professor, mas eu já aceitei Jesus, eu tenho Jesus dentro do meu coração, já pedi para ele perdão dos meus pecados, então eu tenho certeza que nada vai me acontecer." Mas tudo tem consequência. Você pediu perdão daquilo de errado que você fez? Beleza, Deus perdoou. Mas vai ter consequência. Porque se você pegou algo que não é seu, você vai ter que devolver, porque se descobrir que você pegou, você vai ser castigado por aquilo. E esse castigo é a consequência do seu erro. Independente de Deus te perdoar ou não, Deus perdoa. Mas é o nosso erro que tem a consequência daquilo que a gente faz. E aí, neste versículo, Deus estava dizendo: "Estejam certos que seus pecados vai achar vocês." E nós não podemos esconder os nossos pecados. Deus tudo sabe, e os pecados escondidos um dia serão revelados. E o Rodrigo começou a se remexer no seu lugar. Parecia que estava
insuportável, né? Ele começou a ficar incomodado. Porém, tentou acalmar sua consciência pensando: ah, ninguém vai achar a Carolina. Eu enganei todo mundo, pois até ajudei a procurar a boneca. Além disso, já se passaram tantos dias, todos se esqueceram do que aconteceu. Naquele mesmo dia, logo depois do almoço, um vizinho veio fazer uma visita, né, para a família. E durante a conversa ele perguntou para o seu José: Ô José, o que você plantou atrás da cocheira? Não há coisa alguma plantada lá não, atrás da cocheira não, vizinho. Respondeu o seu José: não, tinha alguma coisa nascendo e um formato até interessante. Vamos ver o que é então, disse o senhor José. E a família foi toda lá para trás da cocheira para ver o que é que estava nascendo lá, né? E o Rodrigo foi também. Oh, mas o que é isso? Perguntou a dona Ana com admiração. E o Rodrigo não podia conter sua grande emoção, então gritou: a boneca cresceu, a boneca cresceu. E continuou: o pastor tinha razão, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Na verdade, a Carolina cresceu porque lá estavam os braços, as perninhas, o corpo todinho da boneca. Porque a mãe não tinha enchido, o enchimento da boneca não tinha sido o arroz ainda em palha, que eram os grãos lá que o papai ia plantar. Então, o Rodrigo não podia imaginar que o enchimento da boneca era de arroz com casca. E a chuva e o sol fizeram o arroz germinar e brotar. E assim o pecado do Rodrigo foi descoberto. Então, criança, se você acha que é só o pecado do Rodrigo que Deus vai revelar, não, de fato, ele conhece o pecado de todos nós. Será que ele ouviu as mentiras que você disse, né? Viu quando você brigou e falou nome feio? Notou quando você desobedeceu a mamãe e o papai? Sim, Deus sabe de tudo, não é, crianças? Então, Deus diz na Bíblia que todos pecaram, ó. Tá aqui, ó, em Romanos, no capítulo 3 e versículo 23. Porque todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Então, o nosso pecado nos afasta de Deus, né? Mas Deus nos ama e quer nos trazer para perto dele. Como Deus pode fazer isso? Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para nos salvar do pecado. E Jesus, que nunca pecou, recebeu o castigo do nosso pecado, no nosso lugar, não é? Ele sofreu no nosso lugar quando morreu ali na cruz e derramou seu sangue. Mas Jesus não ficou morto, porque ele ressuscitou e tem o poder de nos purificar dos nossos pecados. E só Jesus pode fazer isso. O Rodrigo não podia mais continuar mentindo. E aí foi difícil, mas ele teve que confessar a maldade que fez. Para a Rosana também foi difícil para ela perdoar seu irmão, porque era o brinquedo dela, que ela mais amava, e o irmão fazer aquilo só por maldade, né? E aí, depois que o vizinho foi embora, o pai reuniu a família e conversou sobre o que havia acontecido naquele dia. Ele disse, ó, para encerrar esse assunto, Rodrigo, você já pediu perdão para sua irmã já te perdoou, você já confessou o que você tinha feito de errado, mas você precisa pedir perdão para Deus, porque a Bíblia, ó, tá aqui, ó, em 1 João, capítulo 1, e o versículo 7 está escrito, ó, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí, no versículo 9 está escrito, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Então, o Rodrigo orou, confessando seus pecados e pedindo perdão a Deus. Ai, que alívio que ele sentiu paz por ser perdoado. E esse não poderia ter sido o melhor presente para ele. Por quê? Ele agora, além dele, né, ter ali seu patinete, a sua irmã ter perdoado ele agora ele sabia que Deus tinha
perdoado ele também. Então, criança, se você hoje reconhecer que é pecador, você precisa aceitar que não pode resolver esse seu problema de pecado sozinho. Só Jesus pode, pois ele já pagou por seus pecados ali na cruz. Você precisa crer que o sacrifício que Jesus fez no seu lugar é o suficiente para salvá-lo. Se você crer, peça a Jesus que perdoe seus pecados e purifique seu coração de todo mal. Diga que quer recebê-lo em sua vida para ser o seu salvador, e ele fará isso, e você passará a ser filho de Deus. Porque aqui, ó, em João 1:12, fala bem assim, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E você que já tem Jesus no seu coração, já recebeu ele como seu salvador, saiba que mesmo você sendo salvo, continua cometendo pecados, porque é impossível você não passar um dia que você não faça alguma coisa errada. Então, ó, ore confessando a Jesus que perdoe e purifique você de todo mal. Peça também que Jesus lhe dê poder para se afastar do pecado e viver uma vida que seja cada vez mais agradável a Ele. Então vamos orar agora? Você que ainda não tem Jesus no coração, você peça perdão, peça para Ele vir morar no seu coração. E você que já tem, vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Então vamos lá? Querido Deus, eu agora entro em sua presença para que através de seu Filho Jesus, o Senhor possa perdoar os meus pecados. Querido Jesus, eu confesso que sou pecador, que tenho feito, falado, visto e pensado coisas que não são do seu agrado. E eu te peço, Senhor, venha ser o meu Salvador, o meu Senhor, e perdoa os meus pecados. Eu confesso que muitas das vezes faço coisas que não têm sido do seu agrado. Então, Jesus, me ajuda a fazer o que é certo. Espírito Santo, que habita dentro de mim, me ajude, me constranja quando eu estiver fazendo coisas erradas, para que eu faça aquilo que agrade a Deus. Por tudo te agradeço, no nome de Jesus, amém. Bom, turminha, quando a gente faz essa oração, nós temos que fazer ela todos os dias. Antes de dormir, no final do dia, antes de deitar, a gente vai lá e conta para Jesus tudo de errado que a gente fez durante o dia. E se a gente fez alguma coisa de errado com uma outra pessoa, seja com o irmãozinho, seja com um coleguinha, vai lá e peça desculpa, peça perdão para ele, para que a outra pessoa não fique com mágoa, com tristeza dentro do seu coração. Olha só, eu trouxe aqui a musiquinha para cantar para vocês, a musiquinha do sabão, ó. O sabão lava o meu rostinho, lava os meus pezinhos, lava minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Então, só Jesus é que pode nos limpar de todo pecado, de toda injustiça. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, aperta lá o sininho na opção todas, se inscreve, né? Quando você aperta o sininho, todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube vai notificar vocês, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um beijo e tchau, tchau!